Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Então, Filipenses 3, 20. E ele diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos, mais uma vez, uma grande lição, um grande ensinamento. A Bíblia é sempre atualizada, sempre nos ensinando. Por isso que a Bíblia tem que ser, se não é, tem que ser o nosso livro de cabeceira. A Bíblia é o nosso manual de vida. E hoje ela nos dizendo sobre a nossa cidadania, a nossa morada, eterna, que não é aqui, mas sim no céu. Então, queridos, aqui, como a gente diz, aqui é uma escola, aqui que eu digo, aqui a nossa vida aqui terrena é uma escola. Aqui é uma escola que é passageiro, aqui não é, nosso destino final, não é. Como diz aqui, a nossa cidadania, porém, está nos céus, está lá. Aqui é só uma passagem, aqui é uma escola, aqui é para a gente receber as lições e para a gente aprender. No final terá um exame, uma prova final, e daí seremos aprovados ou reprovados. Não tem uma outra, não tem uma terceira hipótese. Ou é aprovado ou é reprovado, ou somos direcionados para o céu, para a vida eterna, ou então seremos direcionados para o sofrimento eterno. E é claro, claro que todos nós queremos e buscamos o nosso destino final, nós queremos, é claro, a salvação, a vida eterna, com certeza. Eu duvido que tenha alguém que pense ao contrário, duvido, mesmo a pessoa não acreditando em Deus, mesmo a pessoa não sendo cristã, mas a pessoa duvido que no fundo, a pessoa não pense em ser salva, duvido, mas é claro, a gente não pode afirmar, com certeza, eu acredito que não tenha, mas afirmar eu não posso. Então, queridos, que a gente tenha em mente isso. Aqui é só uma passagem, aqui a vida aqui é passageira, é uma escola, a gente precisa aprender ao máximo, a gente precisa buscar ao máximo, a gente precisa conhecer ao máximo o nosso Deus, a gente precisa obedecer ao máximo, temer ao máximo, a gente precisa levar uma vida agradando a Deus o máximo que a gente conseguir, o máximo possível, agradando a Deus. Então, passando por cima de ofensas, perdoando, amando, tendo esperança, sendo esperançoso, sendo bondoso com todos, tendo uma boa postura, encarando todas as coisas da vida com gratidão. Eu sei que é difícil, eu sei que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não estava esperando, que não fazia parte dos nossos planos, mas nós temos que encarar tudo como um aprendizado. Afinal de contas, estamos aqui de passagem, aqui é só um aprendizado. Então a gente não precisa, e não devemos, nos apegar aqui às coisas dessa vida, nos apegar aos problemas, às dificuldades, principalmente, não, são aprendizados, que a gente ponha isso na nossa cabeça, que a gente viva isso, que a gente aceite isso, como aprendizado. Então, as coisas que acontecem são para nos proporcionar crescimento, para nos proporcionar
uma passagem de nível, né? Um passo a mais, um degrau a mais, né? No conhecimento e no aprendizado, no crescimento espiritual. Então, queridos, né? Que a gente aceite as coisas como elas são, né? Que a gente aceite as coisas que a gente não pode mudar, as coisas que não estão no nosso controle, né? Então não tem como a gente ficar se debatendo, a gente ficar aflito, ficar nervoso com coisas que a gente não tem controle, né? Isso quem controla é Deus, né? E se as coisas acontecem na nossa vida, é para o nosso crescimento, é para que a gente adquira conhecimento, né? Adquira experiência, para na prova final nós sermos aprovados, né? E irmos para a vida eterna, né? Tendo a salvação como destino final. Tá bom, queridos? Então hoje, né, nessa quinta-feira, que a gente reflita sobre isso, que a gente pare para pensar sobre isso. Peraí, aqui, né, aqui não é o destino final, né? Aqui é uma escola, aqui é uma aprendizagem, aqui é apenas uma escola, né? Aqui que eu tenho que aprender, aqui que eu tenho que aprender ao máximo, né? Me apegar aos ensinamentos de Jesus. Jesus esteve aqui na prática, nos mostrou na prática. Então, que sejamos imitadores de Jesus, sejamos imitadores de Deus, sejamos imitadores do apóstolo Paulo, né? Sejamos imitadores de todos os apóstolos que estiveram com Jesus, né? Conviveram com Jesus ali pessoalmente, mais ou menos uns 3 anos. Então, eles aprenderam tudo ali na prática, viram tudo ali na prática e passaram isso, né? E ensinaram e divulgaram tudo isso. Então, que a gente aprenda com eles, queridos, que a gente aprenda, né, com quem teve, né, com Jesus ali pessoalmente, principalmente, né, quem esteve ali com ele, quem pôde dar um abraço em Jesus, né, e passaram, né, tudo isso para a gente, todos esses ensinamentos. Então, que a gente aprenda, que a gente aplique, que a gente espere, que a gente confie e que a gente conquiste, né, a vida eterna. Por quê? Porque a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente possa, né, cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas e nos aproximando cada vez mais do nosso Pai, nos purificando cada vez mais a cada dia, a cada escolha, a cada decisão, a cada palavra, a cada escolha nossa, né? Que a gente se aproxime, que a gente se purifique, né? Que a gente se diminua para que Deus possa crescer dentro da gente, para que o Espírito Santo possa cada vez mais se pronunciar, né, dentro da gente, se pronunciar na nossa vida através das nossas condutas, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, das nossas ações, das nossas reações, né, que cada vez mais o Espírito Santo se prevaleça dentro da gente, né, e que a gente se diminua em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Uma quinta-feira repleta de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã, queridos, se Deus quiser. Tchau, tchau.